Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. O assunto hoje é quem descansará em paz. Porque o que mais se ouve depois de uma morte é descanso em paz, encanto na glória, meus sentimentos, rap e tudo mais. As pessoas desejam muitas coisas depois de uma morte. Na verdade, até mesmo aquelas pessoas que não creem na vida após a morte, quando falece alguém, elas dizem que a sua alma esteja em descanso. Descanse em paz. Isso é uma incoerência, não é? Se a pessoa não crê na vida após a morte, como é que está a desejar à outra que após a morte ela descanse em paz, se não há mais vida? Vai descansar o quê? Não é? Eles falam assim, que se morrer acabou tudo. Mas vamos ver na palavra de Deus se na verdade, se o ser humano morrer, já acabou. Ou tem mais além da morte. É como a reencarnação também, não é? Sim. A maioria dizem também assim, que esse é o meu bisavô, esse é o meu pai e tudo mais. As pessoas acreditam na reencarnação. Que a Bíblia vai nos declarar que na verdade não há reencarnação. E a vida não é só esta. Porque tem uma questão. Pensemos o seguinte, eu digo que confio no Elias, mas se ele me justifica algo, eu penso para mim, não, isso não é verdade, ele não está a falar a verdade. Ora, então que confiança é essa que eu tenho nele? De que eu digo que confio, mas quando ele me justifica algo, eu não creio naquilo que ele falou. Com Deus é igual. Como é que uma pessoa pode dizer que crê em Deus, mas não crê naquilo que sai da boca dele, que é a palavra dele? O que a palavra dele diz é o seguinte, lá no livro de Hebreus 9, 27 diz o seguinte: da mesma forma que ao homem compete morrer uma única vez. Ora, se compete morrer uma única vez, a teoria da reencarnação cai por terra. É eliminado. Portanto, só compete morrer uma única vez. E depois disso, depois da morte do homem uma única vez, virá o juízo. Ora, se não houvesse vida após a morte, iria julgar o quê? Não tem lógica. Julgar depois da morte. Isso nos leva a crer, sendo que Deus é Deus e o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e nós cremos nele, nos convence, segundo a palavra dele, que depois dessa vida há outra vida que se chama a eternidade, ou com Deus ou com o diabo nas trevas. A vida após essa é o reflexo da nossa escolha aqui hoje. Se eu escolher seguir a Deus, fazer a vontade de Deus, no juízo eu terei a salvação. E se eu escolher fazer a minha vontade, viver um novo normal, viver o que o mundo incentiva e ensina a viver, eu não terei nunca mais a salvação eterna. Porque no juízo é os frutos da nossa vida aqui. Até porque as pessoas que dizem, muitas que creem em Deus, mas depois o que está escrito na palavra, elas querem no fundo obter o melhor dos dois mundos. Elas querem fazer as vontades delas, mas ao mesmo tempo quererem mostrar que são de Deus. Não. Se a pessoa é de Deus e se crê, ela crê no que está escrito. Ainda que o que está escrito contraria a sua vontade. Portanto, se quiseres um juízo favorável, se eu quiser um juízo favorável, a hora de semear é agora, a hora de regar é agora, para que eu possa colher lá à frente.